Já que o senhor falou de milho, já tenho várias perguntas aqui. Então vamos à nossa vinheta, que também é um oferecimento da ferramenta InovePab, que é a ferramenta do produtor rural. Notícias do milho. Oferecimento InovePab, a ferramenta do produtor rural. Já mostrando aí para vocês os preços do milho lá no mercado internacional, a gente tem o maio subindo 1,25, em 4,47, o julho a 4,54, o setembro a 4,29 e o dezembro a 4,41, essas posições recuando nesse instante. E nós temos também a nossa referência para o mercado brasileiro, B3, o maio a 75,90, subindo 0,81%, o julho a 65,39. Olhem a diferença, R$10 aí. O setembro a 66,63 e o novembro a 69. Mercado recuando ali nas posições mais longas, entre 0,13% e 0,55%. Vlamir vai explicar para a gente essa diferença. Vlamir, como é que tá? Começando primeiro com Chicago, né? O que a gente pode falar? Qual que é a análise que nós podemos fazer desses preços também lá no mercado internacional? Olha, Chicago, até pela manhã estava corrigindo positivo, né? O mercado do milho pela parte da manhã estava em alta. Agora ele está fazendo essa manobra financeira, vamos dizer assim, que é aquele day trade, liquidando que o mercado subiu, fazendo o lucro diário e já está mostrando uma leve queda. Mas o mercado do milho segue aí com um suporte muito forte aí na faixa de 4,20, $4. Resistência leve, vamos dizer assim, 4,50. Em função de que o plantio americano também está forte, né? 40% do milho já está plantado, a semana passada era 24%, o ano passado era 35% e a média é 39%. Então está plantando acelerado, o estado de Iowa, o maior produtor, já está com 49% plantado. Então safra de milho plantando em condições boas e pressiona assim um pouco o mercado, porque continua com a expectativa de que possa plantar mais de 1.800.000 hectares adicionais aí nessa safra frente ao ano passado. Então isso pesa, porque quase metade da safra plantada e eles têm a janela ideal até 20 de maio, então ainda tem muito tempo, né? Hoje dia 6, tem 2 semanas inteiras, sendo que o produtor americano ele tem capacidade de plantar toda a safra em 2 semanas e não só a metade. Então ele está dentro da janela ideal, isso pesa na bolsa. Nesse momento, né? O milho poderia estar com suporte, no caso, por causa do petróleo, por causa do etanol em alta hoje também, mas ele está olhando mais os campos americanos, né, Fernando? Plantando bem, o mercado segue aí na calmaria, né? Essas flutuações, 2, 3 pontos para cima, para baixo, nem deve ser considerado muito, mas é uma fase de calmaria, né? Entre 4,20 e 4,50, que é as posições da bolsa. E ela perdeu um pouco frente às semanas anteriores, que andava 4,70, 4,80. O mercado acabou perdendo uns 30 pontos aí, questão de menos de 2 semanas. Mas aí basicamente em cima de condição de clima americano, plantio americano andando bem e previsão de clima aí para os próximos dias favorável, né? Então, em princípio, esse que pesa aí na questão do milho. Aliado a isso, também tem o peso da questão da guerra comercial com a China. Mas com relação a milho, os americanos não dependem da China. Aí não, se tiver acordo ou não tiver acordo, a questão dos negócios de milho americano vão seguir nos mesmos destinos de sempre, né? Que os principais compradores de milho americano são o México, Japão, Coreia do Sul, Colômbia, Espanha, e daí não tem nada a ver com China, que ao passo que a soja sim, mas no caso do milho não. E então a safra americana agora é mercado climático, né? Mercado climático já começando a ter influência aí na bolsa sobre o milho lá de Chicago, né? Uhum. Mas aí uma informação que eu queria confirmar com o senhor falou, esse plantio concentrado, por exemplo, na soja, pode virar uma oportunidade mais adiante. Isso, a gente pode fazer a mesma leitura para o mercado do milho, Vlamir? Olha, para o mercado do milho também, sim, né? Porque o milho também existe dentro dos Estados Unidos algumas cultivares que florescem antes, florescem médio, florescem depois. Então, no caso do milho, se vier um veranico ali no mês de julho, com temperaturas muito altas, vai pegar uma grande fatia do milho, sim. Uhum. Mas o impacto, talvez, no milho não seria tão grande como pode acontecer na soja, né? Que a soja
ela solta aquela grande carga de flor, depois os primeiros caneletinhos, e todo ele pode ser afetado com o clima quente e seco. No caso do milho, ele depende de pegar o milho na fase de pendoamento, início de formação da espiga, né? Então, nessa hora sim, afetaria. Se tiver o clima adverso ali no meio do ano, final de junho e julho, certamente vai ajudar tanto o milho como a soja, né? Ô Vlamir, como é que está a safrinha brasileira, o mercado ao produtor também aqui no Brasil? Olha, como está mostrando a B3, né? A B3 já recuou, né? Estava ali o novembro 69, se a gente voltar um pouco mais de um mês atrás, era 80 esse novembro. Então, ele está dando sinais do quê? Que vem uma grande safrinha, agora já estamos a poucos dias do início das primeiras colheitas, a maioria das lavouras já estão na fase de enchimento de grão, algumas em início de maturação, poucas lavouras na fase de pendoamento, já não tem mais lavouras atrasadas. E o clima segue favorável, tem nova frente de chuva chegando, então é uma grande safrinha que está vindo. E por que está pressionando a B3, que é a bolsa que dá lastro aí nos negócios internos? E também pressionando os mercados internos aí, de balcão, mercado de indústria, porque todo mundo está apostando que agora é difícil de não vir uma grande safrinha. Porque hoje as projeções mínimas de safrinha vêm para 95 milhões de toneladas. E já tem projeções dos mais otimistas que falam que pode chegar a 110 milhões de toneladas essa safrinha. Então é uma grande safrinha, provavelmente um recorde de safrinha. Isso traz uma calmaria no mercado, né? Atende toda a demanda interna, atende demanda de etanol, demanda de ração, e abre uma janela com a possibilidade de a gente ter uns 40 milhões de toneladas de milho exportável. Então, existe muito espaço de exportação. E aqui começa a ver que se o Brasil tiver talvez o potencial de chegar ao final do ano com potencial, né, de 40 milhões de toneladas de milho exportável, nós vamos bater de frente também com a exportação da soja, né, que nós temos aí uma expectativa de furar 100 milhões de toneladas, talvez, de exportação da soja em grão. E aí nós vamos enfrentar aquele velho problema, né? Não tem porto para tudo isso. Como é que vai fazer? E isso acaba pressionando e segurando um pouco as cotações, tanto de milho e soja, na hora que vai precisar um embarque, né? Então isso atrapalha, né? Precisaria melhorar muito rapidamente a questão do nosso sistema portuário. A boa notícia para o produtor é que está melhorando aos poucos. Tem mais terminal de embarque novo aí, que vai entrando em operação aí no Porto de Santos. As notícias do Paraná, o Porto de Paranaguá, aparentemente está sendo privatizado os terminais públicos por aqui. Isso vai dar uma dinâmica melhor no Porto de Paranaguá para conseguir melhorar o ritmo e embarques automaticamente. Isso vai dar mais flexibilidade. Isso que a gente sempre pregou, né, de privatizar todos os portos. Deixar os portos para a iniciativa privada tocar, que são muito mais eficientes, consegue colocar mais volume, diminui riscos de greve e problemas de atrapalhar a logística. Nós estamos melhorando e eu acredito que já no próximo ano ainda vão ficar melhores. Mesmo assim, ainda vai ficar distante da ideia, que seria o ideal, né, para embarque de soja e milho, farelo e outros produtos que o Brasil está crescendo na exportação. Mas estamos caminhando a passos até interessantes nesse ano, melhor do que a gente vinha acontecendo nos anos anteriores. Mas o mercado do milho é esse aí, mercado interno em queda leve aí com relação às cotações de balcão, o nominal poucos negócios nesse momento, aí os grandes do setor de ração e de etanol estão fora, esperando o início da colheita. Então esse é o quadro do milho nesse momento aí, com a B3 toda ela, com exceção agora do maio, né? Toda ela já abaixo dos R$70, e a triste notícia que eu tenho que passar é que pode cair um pouco mais, ainda pode recuar um pouco mais. Ô Vlamir, importante alerta, claro, mas diante desse impasse logístico, né, tanto da questão portuária quanto da questão de armazenagem, o produtor daqui a pouco vai ter que fazer uma escolha, ou ele vende soja ou ele vende milho, é isso? Exatamente, ele tem que fazer a escolha e aí cada caso vai ser um caso. Em princípio, ainda assim, as vendas de milho, quem está no milho disponível,
elas são mais vantajosas que a venda de soja, porque a soja já chegou ao fundo do poço, né? Alguns dizem, não, chegou a furar o fundo do poço, com os níveis menores do ano. No caso do milho, ainda ele pode cair mais, então, automaticamente, para quem vai precisar fazer o caixa nesse momento, talvez o milho seja mais interessante, dependendo do local, da região, para curto prazo, né? Para o médio e longo prazo, provavelmente os dois grãos devem melhorar de níveis, né? Mas no curto prazo, a soja aparentemente já muito perto do fundo do poço e o milho podendo cair um pouco mais. É típico de época que precisa pagar conta, mês de maio tem muita dívida, início de colheita da safrinha também, o produtor precisa pagar conta, precisa de caixa, então é normal ter mais oferta também no próprio cereal milho, né? Uhum. Ô Vlamir, para a gente encerrar o milho aqui, dá tempo de fazer alguma coisa? O senhor falou que o preço pode cair um pouco mais ainda na B3. Dá para o produtor ele realmente fazer alguma coisa, alguma opção no mercado? Enfim, qual que é a orientação para esse produtor? Olha, o cavalinho encilhado passou, né? Agora o produtor tem que olhar para ver se o custo dessa opção vai ser viável, né? Porque se ele gastar aí 2, 3 reais por um contrato, talvez não seja vantajoso para ele mais, porque o mercado agora pode cair 2, 3 reais, e se ele gastar isso aí para comprar o contrato, para ter a opção de proteção, ele já não teria vantagem, que da hora que ele fecha o contrato, ele não vai ter vantagem nenhuma. Então, os melhores momentos passaram no mercado de opção agora para ele teria pouca vantagem. E agora ele tem que manobrar dentro do grão que ele tem e das contas que ele tem para quitar, né? Então, aí cada um vai ter que ver a melhor maneira de fazer o caixa nesse momento aí, que é um momento de baixa, tradicionalmente de baixa da soja e do milho, é agora, né? Daí passando o mês de maio aí, o mercado já começa a mudar de figura, mas no caso do milho, vai vir a colheita, né? A colheita pressiona o mercado para baixo também.